Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começa agora o Notícias de Jacareí. Aqui você fica bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. Lembrando que nós estamos também nas redes sociais. Curta, compartilhe o nosso conteúdo e nos conte o que você gostaria de ver aqui na TV Câmara. Começamos trazendo a você os números relacionados ao coronavírus aqui na cidade. A Prefeitura informa que ontem tivemos a confirmação de mais 2 óbitos em Jacareí. Trata-se de um homem de 46 anos e uma mulher de 77 anos. E com isso, chegamos a 41 vítimas. Já temos a confirmação de 736 casos de Covid-19 e 708 casos suspeitos ainda aguardam o resultado do exame. A notícia boa é que subiu também o número de recuperados. Estamos em 494. Na terça, último dia que a gente teve jornal, eram 476. A Secretaria de Saúde tem divulgado também um mapeamento por bairros. Segundo os dados, em primeiro lugar está o Jardim Santa Maria, com 41 casos confirmados de Covid-19, seguido do Parque dos Príncipes, com 36, e em terceiro lugar, o Vila Branca e o Parque Santo Antônio, com 30 casos em cada bairro. Todos os dias, os números são atualizados nos canais de comunicação da Prefeitura e é importante lembrar que, para a diminuição do número de casos, depende também de cada um de nós. Então, use a máscara e, se puder, fique em casa. Ontem foi dia de sessão ordinária e o único projeto inicialmente na pauta era de autoria do prefeito Isaías Santana, que prevê a elevação de 12,95% para 14% da alíquota de contribuição para o custeio do regime próprio de previdência social dos servidores públicos municipais, ativos, inativos e pensionistas de Jacareí. Pouco antes da sessão começar, um grupo de manifestantes protestou aqui na porta da Câmara contra o aumento. E você acompanha agora o depoimento da Sueli Cruz, representante do Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Jacareí. A gente acha que neste momento, que é um momento em que nós estamos, por lei federal, com os nossos salários congelados até 2021, com a nossa vida funcional também congelada, sem reposição da inflação, que o prefeito nos negou mesmo antes do congelamento feito por Bolsonaro, né? O decreto municipal que congela os salários dos servidores aqui até dezembro deste ano saiu anterior à promulgação da lei que congela os salários até 2021. Então nós achamos que mais 1,05%, que pode parecer irrisório, um índice muito baixo, no bolso do trabalhador de Jacareí, que já tem o seu salário muito baixo, tanto que o prefeito foi obrigado a fazer aí uma reforma administrativa para fazer a correção das 2 menores referências que eram abaixo do salário mínimo. Então a gente acha que é um ataque desproporcional à situação que o trabalhador já vive hoje. O projeto foi retirado da pauta a pedido dos vereadores Rodrigo Salomão e Patrícia Giuliani, que fazem parte da base do governo aqui na Câmara. Isso após o entendimento de que é necessário aguardar a decisão de uma liminar que verifica possível inconstitucionalidade no projeto. Eu solicitei a retirada do projeto da ordem do dia quando nós tivemos entendimento de toda a discussão da base de que era prudente a gente respeitar essa liminar que foi agora muito rapidamente. Então, como a gente tem todo o olhar do servidor, a importância e sabemos o impacto que isso causa também nessa alíquota e também para o município, nós temos a responsabilidade de adiar, provavelmente, mas apenas uma semana, porque nós temos um prazo realmente. Nós temos que respeitar a Constituição. A Constituição vigente diz que nós temos que votar até julho. Então, nós fomos prudentes, mas porém por uma semana. A semana que vem nós precisamos votar esse projeto. Como a própria vereadora falou, na semana que vem, possivelmente, então, esse projeto volta para a pauta depois, então, da decisão dessa liminar e também da reunião dos parlamentares para avaliarem essa questão da lei. Falando ainda sobre o Poder Legislativo, agora a gente acompanha um pouquinho sobre o trabalho realizado pelos vereadores.
Primeiro destaque de hoje do presidente da Câmara, vereador Abner de Madureira, também do PSDB. Ele faz solicitação de faixas para travessia de pedestres em cruzamento entre a Rua Tiradentes e a Rua Irmão Caxuté, que fica aqui no centro da cidade. Segundo o vereador, é um local onde tem... Só voltando um pouquinho, isso. A gente tem um fluxo grande ali de carros e também de pedestres, por isso ele pede a importância dessas faixas de travessia para justamente minimizar o número de acidentes e preservar a vida, que é sempre o mais importante. Agora sim, vereadora Sônia Patas da Amizade, do PL, ela faz indicação solicitando capina na Rua Aloísio do Amaral Campos, lá no Jardim Esperança. Segundo a vereadora, justamente essa limpeza precisa ser feita para evitar a proliferação de animais peçonhentos e assim causar riscos ali para os moradores. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. Agora falando um pouquinho de Brasília, foi sancionada com vetos a lei que institui um programa para manutenção de empregos durante essa fase de pandemia. Preservar empregos durante a pandemia e evitar o fechamento de empresas. A medida provisória com esse objetivo foi convertida em lei. O texto possibilita a suspensão de contratos e a redução proporcional da jornada e de salário. E o governo federal paga um benefício emergencial para complementar a renda anterior do trabalhador, com base no valor do seguro-desemprego. O benefício pode chegar a R$ 1.813,03 por mês. Quando a matéria foi aprovada pelo Senado, o líder do governo estimou o número de pessoas beneficiadas. Instrumento que foi utilizado pelo governo que salvou mais de 10 milhões de empregos no Brasil. Essa é que é a grande realidade. 10 milhões de trabalhadores brasileiros foram beneficiados com a suspensão do contrato de trabalho. Os pagamentos começaram logo após a edição da MP em 1º de abril. Mas durante a análise do texto no Congresso Nacional, os parlamentares incluíram dispositivos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, decidiu vetar alguns. Entre eles, o que previa a manutenção dos acordos e convenções coletivas de trabalho e também os que desoneravam a folha de pagamentos. A sanção da lei é importante porque permite ao governo prorrogar o programa até o fim da calamidade pública. Falando agora de educação, foram definidas as datas do Enem 2020, que foi adiado após a pressão de estudantes e parlamentares, isso por conta da pandemia. O Ministério da Educação, o MEC, anunciou ontem, no fim da tarde, que as provas do Exame Nacional do Ensino Médio vão acontecer em janeiro e fevereiro de 2021. As provas impressas serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro. Já a prova digital, nos dias 31 de janeiro e também 7 de fevereiro. Já os resultados serão divulgados a partir de 29 de março do ano que vem. Então, mais um tempinho aí para os alunos se prepararem para esse Exame Nacional do Ensino Médio, que é o que define aí a carreira de muitos jovens estudantes. O racismo ainda é uma realidade latente na sociedade e os impactos afetam o mercado de trabalho, a vida social e limitam as oportunidades. O racismo estrutural é o racismo em forma de uma estrutura social, tá ligado? É o racismo se infiltrando durante o desenvolvimento da sociedade. Né? É o racismo como estruturas no mercado de trabalho, estruturas na escola, estruturas no afeto, estruturas na violência, na segurança, na saúde. Você conviver com racismo estrutural é uma coisa muito complicada, porque você tem que ter, assim, na sua cabeça quem você é de verdade. A nossa juventude, a juventude negra, a juventude indígena, a juventude não branca no geral, ela sofre com racismo nas suas relações amorosas, na relação sexual, até nas relações de amizade, entendeu? Ele, pra mim, é o pior de todos, porque é o que não permite o nosso povo se desenvolver. É onde está o limite, tipo, daqui você não passa, e ele é implícito. Esses relatos reforçam que mesmo após mais de 130 anos do fim da escravidão no Brasil, o racismo estrutural, por vezes implícito, está enraizado em nossa sociedade. E os números comprovam.
Segundo o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2018, brancos ganharam 43,5% a mais que os negros no Brasil. Para se ter uma ideia, o rendimento mensal da população branca foi, em média, R$ 2.897, enquanto da população negra foi de R$ 1.636. E uma pesquisa intitulada A Distância que nos une, um retrato das desigualdades brasileiras, da organização não governamental Oxfam, que tem como base combater a pobreza e desigualdade social, mostra que a expectativa é que apenas em 2089, ou seja, daqui pelo menos 70 anos, negros e brancos terão uma renda equivalente no Brasil. E não para por aí. Dados comprovam que a estrutura racista está presente em todas as esferas. Só 10% dos livros publicados no Brasil entre 1965 e 2014 foram de autores negros, de acordo com um estudo realizado pela Universidade de Brasília. E mais da metade dos protagonistas das histórias são brancos. Hoje, trabalhar e enfrentar o racismo estrutural também nos exige enfrentar o problema das discriminações ou das questões que vêm da classe social e do gênero, Os homens negros no mercado de trabalho, eles serão colocados em postos subalternizados, Então, e no caso, se você pensa, então, as mulheres, você já tem uma luta em torno dessa questão da conquista de direitos iguais, elas ainda têm que encarar a questão da raça, Então, de fato, se eu não trabalho o racismo estrutural com a classe e com o gênero, eu também estou fadada a não conseguir chegar a um equilíbrio maior das relações sociais. A socióloga Lidiane Maciel propõe que a educação e o diálogo, alinhadas a políticas públicas efetivas, sejam elementos primários que vão fazer com que este cenário mude de fato. Se a educação ela é o espaço da formação do cidadão, bem antes de passar no vestibular ou qualquer coisa, esse jovem, essa criança é preparada para estar na sociedade. Se essa escola não apresenta esses elementos para que ele possa refletir sobre o racismo, sobre o estar no mundo, sim, a gente está fadado, então, à naturalização desses processos de preconceito e discriminação de ordem racial. Então, é interessante que a gente tenha políticas que sejam do nível do Estado mesmo, políticas públicas permanentes que pensem essa questão. Então, a gente busca correr atrás de política pública, correr atrás de conhecimento, levar informação para a população negra, levar informação da população negra sobre a população negra. Então, por exemplo, literatura. Tem parte da juventude negra que não conhece livros literários que venham da população negra. Então, Maria Carolina de Jesus, ela não é reconhecida pela população negra e ela fala sobre a vivência negra. Então, o nosso papel como coletivo na luta é levar conhecimento. Queridas crianças do futuro, as coisas mudaram? Eu gostaria de saber se um pouquinho de melanina ainda te faz sofrer. E realmente espero que a questão genética seja fácil de entender, que cota não seja esmola, que a cada 23 minutos um pretinho nasça e que preto tenha uma cor e não raça. Apanho da polícia e recebo olhar torto, sou observada no shopping e sei, a cada 23 minutos um preto é morto, pela cor da pele e por vocês. Para ver um futuro onde o preto não se esconde, para ver os guris jogando capoeira e as gurinhas usando turbante, livres da sociedade ignorante, pois não sou cão para ter raça, não preciso ser empregada e não senhora, eu não sou ladra. Seremos cotistas com a mais bela graduação, pretos que andam na contramão, cuja única arma são os versos, traficando informação, um afro-brasileiro de sucesso. Sucesso ao afro-brasileiro, como ela muito bem colocou aí. Foi adiada mais uma vez a data para a reabertura das agências do INSS. O governo prorrogou atendimento exclusivo por meio dos canais remotos até o dia 31 de agosto. Em nota, o INSS informou que o adiamento do retorno gradual do atendimento presencial foi definido pelos dirigentes da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e também do INSS após uma nova avaliação das informações apresentadas pelo grupo de trabalho responsável pelo plano de ação de reabertura indicar que o número reduzido de agências cumpriria
todos os requisitos estabelecidos até a data anteriormente prevista. Lembrando então que o INSS suspendeu o atendimento presencial lá no fim de março, logo no começo que foi decretada a pandemia aqui no estado, como medida de enfrentamento à epidemia do novo coronavírus, e deve voltar a atender presencialmente e também de forma gradual a partir do dia 3 de agosto, então tem um tempinho ainda para retornarem às atividades. Agora a gente fala sobre auxílio emergencial. A Caixa Econômica libera hoje o saque da primeira parcela do auxílio para mais um grupo de beneficiários. Poderão retirar o dinheiro os nascidos em abril do terceiro lote de aprovados que tiveram auxílio depositado em poupança digital lá no dia 16 de junho. O pagamento do benefício segue 2 calendários diferentes. Primeiro, os depósitos são feitos na poupança digital e, a princípio, o dinheiro só pode ser usado para pagamento de contas, boletos e também compras online. E para o saque, segue um calendário diferente, que é de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. E a Fundação Cultural está promovendo mais uma ação para fortalecer a cultura e a educação aqui em Jacareí. O objetivo da quarentena é ficar em casa, mas procurar algo novo para fazer durante o distanciamento social não é uma tarefa muito fácil. Pensando nisso, a Fundação Cultural propôs alternativas por meio de oficinas online. A Fundação Cultural abriu 319 vagas para as oficinas culturais. Serão 10 modalidades que podem participar pessoas a partir de 16 anos de idade e que vão incluir uma diversidade de ações. Serão 4 meses de curso e as modalidades são bem variadas. Tem yoga, dança de salão, roteiro para cinema, teatro, capoeira, colagem e iniciação ao violão. E como tudo isso será online, o desafio não é só dos alunos não, é também dos professores que estão se adaptando ao novo normal. E como músico, como professor, a adaptação é uma questão de sobrevivência. Remodelar as aulas para esse sistema online, para a plataforma online, tem sido um desafio. Eu já tive essa experiência anteriormente, antes do isolamento, só que era uma outra situação, um pouco mais ideal. Havia um pouco mais de tranquilidade para fazer, pois as pessoas não estavam em casa. Agora é uma situação diferente, todos estão em casa. As oficinas são organizadas em salas virtuais somente para os inscritos e realizadas em tempo real por meio de aplicativo. A modalidade à distância permite respeitar todas as regras de saúde durante esse período de pandemia e, além de oferecer oportunidade de aprendizado, auxilia profissionais de arte por meio de remuneração, possibilitando novas oportunidades. Nós, professores, estamos aprendendo também para poder atender vocês da melhor maneira e a gente vai fazer isso juntos, A gente espera que dê tudo certo, que seja um grande sucesso. E ainda tem vaga para as oficinas de capoeira, arte, consciência e teatro com ênfase na linguagem do humor. Os participantes precisam ter mais de 16 anos e podem se inscrever lá no site da Fundação Cultural de Jacareí, que você vê aqui na sua tela, e aproveitar aí mais essa oportunidade oferecida e de graça. A gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere no nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Uma boa tarde para você, lembre-se de usar a máscara, se cuide